Bom, já fiz as introduções antes, já falamos um pouquinho. Não vou entrar muito no assunto tradicional de propaganda, repetindo um pouco, até porque quem está assistindo. A gente vai falar sobre propaganda, mas vai falar de coisas que, para mim, foram um momento de alerta. O nome do papo hoje é Você Quer Ver ou Quer Durar. Na verdade, isso aqui está escrito lá na agência hoje. Um dos vídeos, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura da agência em ter as coisas escritas. Eu já escrevi sobre essa história, mas vale a pena, só para setorizar quem não conhece, assim, eu moro muito perto de uma feira que acontece todos os domingos. Há 12 anos eu moro no mesmo lugar ali, nessa feira. Eu errei a conta, não mulher sempre vai me cobrar pelo meu erro, eu moro mais anos ali. Mas ali tem um cara que faz tapioca e cocada, chama Vando. Antes da tapioca ser moda aqui, né, antes de falarem que não tem glúten, pode comer tapioca à vontade, ninguém comia tapioca, mas o Vando já estava lá com uma barraquinha pequenininha, vendendo tapioca e cocada. E uma vez, a cocada é excepcional, a tapioca é a mesma coisa, e tinha uma senhora, né, ela foi pegar a cocada, e ele é muito palhaço, ele é uma aula de comunicação, assim, na feira. E aí ela foi pegar a cocada aqui assim, e aí ela meio que ficou na dúvida e falou, não posso. E aí ele sacou e falou assim, não pode por quê? Não, tô de dieta. E ela devia ter uns 80 anos. Aí ele falou assim, minha senhora, a senhora quer viver ou quer durar? Ela olhou assim, deu uma pensadinha, pegou o cocado, pagou, foi embora. Então, eu acho que ali foi uma cena muito pequenininha, mas eu nunca esqueci o que ele falou para ela. E eu comecei a reavaliar se eu estava vivendo ou se eu estava durando. Foi um questionamento, não é só meu, é um questionamento óbvio que tinha família envolvida, minha mulher envolvida, terapia envolvida, uma série de coisas, mas assim, aquele foi um start inicial de que alguma coisa não estava me completando. Depois várias outras coisas foram se somando que me levaram a mudar um pouco o rumo da minha carreira. Nesse momento, eu estava na UMAP, Agência dos Sonhos, eu estava na posição de diretor de criação, cara, do lado do Marcão, que é meu irmão. Então eu tinha toda a confiança do cara que estava do meu lado, que é uma coisa que é fundamental para a gente ter em propaganda, que é o seu dupla, a pessoa que está em volta, perto de você, ela tem que ser uma pessoa de extrema confiança, né, que vocês se suportem no sentido de um dar suporte ao outro o tempo inteiro. Eu tinha, em 2010, tinha sido redator mais premiado de Cannes, tinha uma leva de leão, estava ganhando um monte de prêmio, mas não necessariamente eu estava feliz. E eu não sabia exatamente porquê, mas isso ficou. E quando eu ouvi essa história, ela foi se somando com um monte de coisa que a gente vai vendo. Aí eu vi esse quadrinho aqui uma vez, que o Stanley estava profundamente desapontado quando, lá nas montanhas tibetanas, ele finalmente encontrou a si mesmo. E aí eu fiquei com medo, porque eu fiquei com medo de me ver assim, sabe, de fazer um percurso da vida e ficar muito parecido com aquelas coisas que eu criticava. Né, tipo, os caras mais caretas, assim. Acho que é uma magia e publicidade que a gente não pode perder e que todo mundo que olha de fora, mesmo com todos os estereótipos, as brincadeiras, vamos maconheiro, fica fumando maconha o dia inteiro, aí tem uma ideia 5 minutos, né, todas essas coisas, assim, comparado com outras profissões, é divertido pra cacete, né? Toda vez que um cliente vai lá na agência, ou seja, em qualquer agência quando ele entra, o ambiente das agências tende a ser relativamente mais divertido do que qualquer outro. Então, assim, não fazia muito sentido para mim eu não ter isso, né? Essa sensação de relação que eu estava executando. A gente, em algum momento, a propaganda ficou muito próximo ao que a gente criticava, engenharia, cheio de processo, muita coisa para preencher, ficou meio matemático, assim, me assustava um pouquinho. Olhando no panorama geral, assim, né? A gente tem muito processo. Então eu fiquei com medo de virar esse cara aí. E aí, eu encontrei esse sujeito. Na verdade, o Robert Weiss é um psicólogo, ele dá aula na Berlin School. Eu estava fazendo, esse era o terceiro módulo de Berlin School. A Berlin School é um MBA de liderança criativa, né? Por assim. Então você tem estratégia, você tem finanças, são 2 semanas cada módulo, com prova, com todos os esquemas, né? Só que com matérias muito estranhas. Assim. A gente não vai para lá para discutir criação, vai criar uma peça e apresentar na frente, não. Você tem que fazer cálculo de business plan, né? O balanço de uma empresa.
Então você tem que calcular quanto está entrando, quanto está saindo. Isso era uma das matérias, que era a contabilidade. Então você tem finanças, você tem economia. E esse cara, no terceiro período, o Robert Weiss, ele deu 4 dias de psicologia. E ele largou com essa frase, né? Que a gente é a pessoa que a gente é, mas a gente é aquela pessoa que a gente foi. E essa desconexão, para mim, foi o outro alerta. Eu estava desconectado daquilo que eu fui, né? E quando eu falo fui, assim, eu acho que cada um, a gente já falou um pouquinho, cada um veio de um lugar, a gente tem uma tendência na nossa vida a procurar as coisas da nossa infância. Quando a gente come, a gente se emociona por sabores da infância. Não à toa tem aquela cena antológica do Ratatouille, quando ele come, ele se conecta com ele pequenininho, com o machucadinho no joelho, e a mãe trazendo o Ratatouille para ele. A gente busca essas sensações. E eu fui criado no Rio, em Copacabana, perto da praia. Então a minha vida era muito simples naquele momento, né? Eu precisava só de um chinelo, quando eu tinha um chinelo, quando eu não saía com um copinho de mate na mão e jogando na areia e pisando na parte molhada para chegar no calçadão, e aí depois chegar em casa correndo, pisando na parte branca do calçadão. E de repente eu vivi precisando de muita coisa para ter a mesma sensação. Então assim, fundamentalmente, eu comecei a descobrir que os momentos que me faziam feliz eram muito simples mesmo. Era pular na piscina, era estar com minhas filhas, era estar com a minha mulher, era fazer uma viagem bacana, era o momento simples do criar, né, da publicidade. Você vê um cliente ficar feliz com o que você está fazendo, você vê alguém comentar sobre o trabalho, mas não viver só em função de ter essas sensações o tempo inteiro. Né? Não sei se vocês viram há pouco tempo, um chefe na Suíça que tinha sido eleito o melhor chefe do mundo por uma publicação que não a Michelin, uma outra, ele se suicidou, porque ele ouviu o rumor que ele ia perder uma das estrelas e ele ia descer de estrela. E aquilo, quando eu li isso, é muito louco, porque assim, a pressão do processo criativo dele chegou num estágio que ele preferiu não viver mais do que ter que passar pela sensação de que ele ia descer um degrau. Então esse cara, ele foi um alerta muito grande para mim. Ele fazia uma avaliação psicológica sua, individual, né? Você preenchia isso antes da aula. Quando eu cheguei na aula, eu tinha uma avaliação psicológica de como eu reagia a algumas coisas, quais eram as minhas forças, quais eram as minhas fraquezas, e eu aproveitava para discutir com ele. E aí a coisa começou a fazer sentido que eu precisava dar um outro passo na carreira. Naquele momento eu tinha um passo claro que era sair do país. E o Marcão, a gente começou a ouvir propostas, né? As pessoas faziam propostas, a gente ouvia, mas nada fazia sentido demais. E a gente volta para isso aqui, né? Eu acredito muito, para mim um dos personagens mais brilhantes que já foi criado na história, o Calvin, por vários motivos. Criativamente, o que o Bill Walterson fez foi trazer a imaginação de uma criança para um quadrinho. Mas eu acho que a gente não pode perder essa conexão. Não que você tem que ser criança na relação de trabalho, ou que você tem que ser infantil, nada disso. A capacidade que ele tem nessa ilustração de ver que o tigre dele de pelúcia está vivo e que aquela caixa, que é só uma caixa, é um duplicador dele mesmo, isso é criatividade na essência. E a gente é tolhido à medida que a gente vai crescendo a ter essas coisas. As crianças muito criativas quando pequenas, depois daquela criatividade já não é muito aceita socialmente. Crianças fazem associações, né? E a gente vai inibindo porque a gente tem comportamentos sociais que não pode ser agir como uma criança e falar o que você bem entende o tempo inteiro. Mas pensar o que você bem entende o tempo inteiro é permitido. E a gente vai, a tendência é que você vai tolhindo esse pensamento, porque você fala assim, não, eu vou pensar aquilo que é adequado. Isso não é muito adequado. E às vezes o caminho é ir para o inadequado. Eu não sei quem de vocês já viu Deadpool, eu fui ver no final de semana, é brilhante. Jamais passaria numa pesquisa, porque as mães falariam, não quero que meu filho veja esse tipo de personagem, ele não tem comportamento inadequado, ele tem comportamento inadequado, não é compatível com meus valores familiares, mas o cinema inteiro estava rindo. Porque o personagem quebra uma coisa essencial. Ele tira o herói dessa coisa de ser o Capitão América, de ser o super-homem, de ser invencível, e ele é meio que nem a gente. Fala merda, pensa merda, não é perfeito nesse sentido. E essa busca da perfeição é um negócio muito complicado. Para quem vê também Netflix, a Jessica Jones, eu acho que acertou nesse ponto. Né? É um seriado sobre uma heroína que tem dilemas pessoais, perfeito. Não é sobre uma coisa que é inatingível, a gente tende a ir no inatingível. O Calvin, para mim, ele é uma essência da criação. Ele me fez voltar também através desse momento, porque minhas filhas estavam lendo Calvin, eu já estava com essas coisas na cabeça, e eu falava, cara, ele é muito feliz com pouca coisa. Né? Um bicho de pelúcia, uma caixa, e a gente perde isso. Na verdade, para um adulto, uma caixa é uma coisa que você bota
fora, né? Você abriu, sei lá, a televisão, abriu a televisão e chegou. Você abriu, você bota a caixa no lixo. Se você é criança, a caixa não vai pro lixo. A caixa vira uma atividade para você, seja lá qual for, teatro, vira uma nave. Não sei se você acha, tinha uma imagem agora há pouco tempo de uma bicicleta, uma caixa de uma bicicleta, e as pessoas estavam deitadas em cima da caixa da bicicleta, fingindo que estão pedalando. Essa é a essência da criatividade. Fazer aquilo que é só o esperado faz um trabalho morno e comum. A gente trabalha abaixo das nossas próprias expectativas. Aquele problema em simplificar ele muito rápido, e aí de novo a palavra simplificar, o Fábio Fernandes e o Marcelo Serra. Foram os dois únicos que eu vi ao vivo, que eu falo assim, não, esse cara tem um negócio que é diferente, que eu não sei se vai ser que ele é gênio, mas ele tem um negócio que é muito fora da curva. Na capacidade de entender a dinâmica do que o mercado espera, do que o processo de trabalho espera, e de tirar dali uma boa ideia, seguindo todas aquelas regras. Em geral, a gente está super valorizando isso também. Né? Ah, fulano é gênio, fulano é gênio, fulano é gênio. É porque as pessoas começam a acreditar que elas são gênios e elas começam a ter atitudes de gênio. E a minha percepção é que isso complica o dia a dia do trabalho. Esse mix de talento e o que você acha que você é, em geral, é desbalanceado. Então, esse é um vídeo que a gente sempre usa para falar o que é criatividade. One of the things that, at the time, I was toying with was the fact that looping a full pipe was possible. And the instant I thought about that, O som está ruim um pouquinho, mas assim, ó, é o Bob Banfus e ele quer completar o primeiro looping dentro do pipe, né? Ele quer fazer um giro completo. É óbvio, isso é criação pura. Isso é todo dia quando você faz um job e é reprovado, toda vez que você tenta e dá errado, o que você acha que não é capaz, mas ele fica doentemente, repetidamente tentando. Aí machuca e quebra outro. A criatividade também tem isso. A criatividade é uma atitude de dor também. Dói fazer. Aí vai ter hora que ele vai se ferrar geral mesmo. I was going to be hurt. And they were so heavy falls. It was just not a fun thing. Ele não para de tentar. Put my marks on it, and I put my marks to the top of the ball, and I put it at 12 o'clock. Here I am, I'm alive, and I'm satisfied. You know, I went for it. I know I can get enough speed to loop a natural pipe. So about a year later, while I was filming for this Wild Rose episode with Tony, I witnessed Tony's worst career slam. We go out to the loop, both in monkey suits, and he loops out and breaks his pelvis top to bottom. Tony Hawk, o maior skate do mundo, vai quebrar a pelvis nessa cena, tentando fazer a mesma coisa, um loop. Vestido de macaco. Ele não precisava fazer isso, a carreira dele está fundamentada, tá beleza. About a week later, I woke up and I could not stop thinking about it, and I could not stop seeing that image, and I had to go into natural full pipe. I had to finish it off. I had to close that book. So the difference between my backyard and Baldy full pipe is that the full pipe in my backyard is a little smaller. I'm also able to control the environment a little better with the pads. And the metal full pipe is a lot smoother, it's faster, and it's really more accessible just in case anything happens. What's so difficult about the full pipe loop is the fact that you don't have a rolling to generate your speed. You gotta do it, you gotta acquire your speed from within that constrained and contained environment. Seem like every day
You have to pump really hard and throw your body around. And it's really all in the hips. It's like this hip thing. And my technique was just I just went back and forth until I was ready, back and forth, back and forth. And then I did big, long, drawn out front side kick turn and pumped it really hard. And then I would go around it. But to hold my ground, try not to come unwind, don't wanna be let down. But it ain't easy, no. It's taken me 1.5 years from when I first attempted Baldy to finally leave my full life. It's done now. I can move on. 1 ano e meio para chegar no negócio completo. Então assim, olhando de fora para quem viu só uma vez ele completar, a tendência é que você faz, ele é um gênio. Mas ninguém viu o percurso que ele fez até ter uma atitude tão genial quanto aquela. 1 ano e meio. Aí tem várias leituras, né? Tem a leitura do Simplifique aqui. Porque o único erro que ele cometia de fato no primeiro é que o pipe era muito grande. Então ele descobriu que ele tinha que fazer um pipe um pouquinho menor. Aí ele começa a discutir que para gerar velocidade ele precisa fazer um outro circuito dentro. Você não está entrando numa pista com velocidade para fazer a manobra, você tem que fazer de dentro. Ele começa a estudar, 1 ano e meio. E aí tem o que eu chamo da boa competição. Ver o Tony Hawk, que é o maior ícone do esporte, se quebrar, mexeu profundamente com ele, a ponto dele querer tentar de novo e falar, agora eu preciso fazer. E hoje os dois têm uma competição que é para trazer novos skatistas para completar o loop. Então eles promovem, igual aquele lugar onde está ali, onde o Tony Hawk se ferra, eles promovem o encontro para que novos skatistas consigam fazer o loop. Então assim, o cara não está travando a técnica dele, não é um negócio muito escondido, eles dividem a informação e a tendência é que novos skatistas vão chegar com mais informação sobre isso. A nossa tendência costuma ser inversa. A gente protege demais o processo de criação, pouco se fala sobre ele, pouco se discute sobre ele e cria-se muito mito em relação a ele. Então parece impossível, mas não é. Não é. É basicamente uma questão de tentar. E aí veio o Dave Trott, que para mim é o cara que melhor descreve sobre propaganda disparado, sobre criatividade, não sobre propaganda. Acho que ele levou a discussão para um outro nível. E ele, na aula dele com o que eu tive, ele falava isso o tempo inteiro, né? A gente não pode só aceitar, a gente tem que questionar aquilo. Por que você está fazendo isso? E aí a gente estava discutindo isso um pouquinho antes, né? A gente, como brasileiro, a gente discute pouco essas coisas. A gente já tem incrustado em algum canto nosso de que é desse jeito mesmo, puta, assim, tudo vira-lata, não vai mudar, nada vai mudar, é uma merda, ó a porra do Zika aí, tudo é uma merda e nada vai mudar. Mas por quê? O que a gente de fato está fazendo para tentar mudar? Né? Não é só sobre... É muito difícil, eu estou falando, óbvio, né? Nenhum caminho é fácil, sair do país não é fácil, ficar no país não é fácil, nenhum caminho é fácil, mas só reclamar não adianta. Né? Só ficar... e aí é um processo, especificamente a criação tem muito, que é começar a criar fantasmas pessoais, não? Fantasmas pessoais sobre coisas que não são tão relevantes assim. É uma frase que circula direto aí no Twitter, Facebook, que é: se você soubesse quantas pessoas pensam em você, talvez você não se levasse tão a sério. As pessoas pensam pouco na gente. Elas não ficam nas horas vagas dela discutindo muitas coisas sobre a nossa vida. A gente é que cria dilemas demais. E isso me fez questionar exatamente o ponto. O que nos leva a um outro personagem, que eu vou falar um pouquinho mais, que eu acho que dá um certo alívio quando você vê esse cara. Esse é o Saburo Kobayashi. O Saburo Kobayashi ele era um executivo, engenheiro, se não me engano, dentro da Honda, Japão. Ele teve uma ideia foda. Ele fala assim, gênio, puta, inventou o airbag. Ele inventou o airbag. Aí você fala, pô, mole, se eu tivesse pensado no airbag, porra, eu tava milionário, tava todo mundo feliz, a companhia tava feliz porque é uma ideia tão irresistivelmente boa que todo mundo vai acreditar. Não, demorou 10 anos para ser aprovado. Ninguém acreditava no airbag. Ninguém. Durante alguns anos chegou a ser eleita a ideia mais estúpida que alguém na Honda já tinha tido. Pelos próprios funcionários. Puta, não viu aquele maluco lá pensou, porra, do airbag, imagina, não faz o menor sentido de airbag, quem precisa de airbag, quem precisa de airbag, quem precisa de airbag. E ele, na cultura japonesa, tem uma palavra que eu esqueci, mas depois eu mando um link para a escola, assim, do que eu estou dizendo, que é um incentivo que, assim, se o cara acredita muito na ideia dele, ele tem uma permissão para avançar. A cultura tem que abraçar um pouco e entender por que ele está dizendo isso, por que ele está defendendo tanto essa ideia. Então é um pouco do que eu defendo, que assim,
Você pode negar qualquer coisa, mas você tem que ouvir primeiro para negar. Né? Só negar por negar, dizer não, é fácil, qualquer um faz. Mas você tem que dizer por que você negou, por que você não gosta daquilo. E o Satoru Kobayashi ele insistiu na ideia do airbag. Mas aí a loucura é quando uma ideia não é tão... Né, as pessoas não acreditam tanto nela. Eles apresentaram a ideia no salão de automóvel, e no salão do automóvel do ano seguinte já tinha uma marca rival, já tinha copiado o airbag. Por quê? Porque ninguém fez a patente. Ninguém acreditava ainda. Então a ideia do airbag não teve patente. O que daria a Honda naquele momento, sei lá quantos anos, né, de direito, como aconteceu com as cápsulas da Nespresso, que só está aí agora, né, a exclusividade de ter inventado o airbag, ninguém faturou. Um desacreditar. A própria indústria automobilística tem um outro caso muito famoso, chama Tucker, deve ter no Netflix agora, é um filme antigo, e ele inventou o cinto de segurança e o vidro que estilhaça. E ele faliu. Ele faliu porque havia um consenso que se você precisa de cinto de segurança e um vidro que estilhaça é porque o carro não é seguro. Então era a inversão da segurança. Ah, não, o cara fez um carro que não é seguro, por isso que ele está inventando essas coisas. O cara faliu. Hoje a gente não se pode imaginar um carro sem os 3 itens que a gente discutiu. E o Satoru Kobayashi, ele foi, durante a aula eu fui anotando várias frases e elas norteiam algumas coisas que eu passei a adotar. Essa é uma coisa que a gente tenta entender demais as coisas. Né? Não sei quem viu também o filme do Jobs, né? E quem leu já viu o perfil do Steve Jobs. Assim, ele não ficava tentando entender demais o processo, né? Existe uma simplicidade. Ele falava que bastava dar na mão a criança, se ela soubesse se dar com aquilo, beleza, temos uma boa chance de ser atingido. O cara do Candy Crush, ou não, aquele Angry Birds, né, aquele passarinho, né? O do Angry Birds dava para a avó dele jogar. E a avó dele jogava. Só que ele entendeu que ela passava algumas fases muito fáceis. Ele falou, pô, então isso precisa das estrelinhas, porque algum maluco vai querer fazer 3 estrelinhas, 3 estrelinhas, 3 estrelinhas, 3 estrelinhas. Então o jogo ele completa desde o cara que se contenta em passar com uma estrelinha, ao quem passa com 3 estrelinhas e 0 jogo, meu duplo. Então assim, essa relação ela é fundamental, porque ela agrada algumas coisas, mas ninguém ficou tentando entender demais uma coisa, né? E aí se vocês precisarem, tem uma série de frases antológicas sobre isso, e uma série de erros antológicos sobre isso, né? A gente costuma ter muita previsão sobre os próximos anos. A indústria fonográfica no ano passado, o vinil faturou mais em venda do que música em download. Qual louco ia prever isso? Fala assim, não, porra, o vinil vai ser a nova tendência. Eu falo, cara, todo mundo já vendeu isso, porra, aqui tem vitrola, não tem mais nada. Voltou e está vendendo mais. Então é difícil prever quais são os comportamentos que vão acontecer com tanta exatidão. E as pessoas cravam com muita exatidão. O Advertising Week fez uma matéria em 2002, que eram os caras que mais entendiam do mercado, do que acontecia, e todos eles cravaram que a TV morria em 10 anos. E depois tiveram que se retratar, falar, não, puta, mudou, não, a dinâmica é outra, tal. Assim, a gente tem, supervaloriza, nós somos conservadores nas nossas atitudes. Demora tempo. Assim, flashback, a noção do flashback para uma pessoa entender, uma população nova, aqui no Brasil, acho que demorou 8 a 10 anos para que toda a população entendesse que o personagem morreu, mas ele volta naquela outra ponta da novela. Eu tenho uma história boa disso, que era no Pulp Fiction, quando eu fui ver no Rio de Janeiro, foi um dos filmes que tinha mais essas andanças, né, de vai e volta, e o John Travolta morre, quem não viu já era, o John Travolta morre, e o John Travolta, sei lá, tipo, 3 cenas depois aparece vivo, e um cara lá de trás, cena, eu não tô entendendo porra nenhuma! E era isso, era difícil de entender a dinâmica, mas assim, a primeira coisa para tentar entender, eu acho, verdadeiramente, é não ficar procurando explicação demais, é tentar ver como você se relaciona com essa coisa. Esse é um fundamento que eu acredito muito, né? A gente tem que saber explicar a ideia de um jeito simples. Se você complicou demais para explicar a ideia e as pessoas que estão na sala não entenderam, tem alguma coisa errada, porque você mesmo não entendeu a ideia. Então ele falava isso. Muitas das ideias morrem dentro das empresas porque as pessoas não sabem explicar essa ideia. Elas não conseguem traduzir de um jeito simples o que é para fazer. No Steve Jobs, lá no finalzinho, que a filha está com um Walkman de fita ainda, ele fala, porra, não aguento mais você virando e girando esse negócio, eu vou criar um negócio que você vai carregar 500 músicas aqui. Então, eu vou criar um aparelho que vai ser igual a esse, vai carregar 500 músicas. Então, acabou, já entendi. O que é o iPod? Ah, é isso, acabou. É fácil de explicar. Aí são os experts, né? A gente tem um crescimento dos experts que estão se variando, e ele falava isso, essas pessoas são as primeiras a matar uma ideia, porque elas têm medo.
Tem medo do quê? Porque se você é expert em uma coisa e você não previu que essa outra coisa ia chegar, ou que ia virar, a sua primeira reação é negar. Você nega uma ideia. A gente nega ideias muito diferentes. Né? Não sei quem de vocês lembra a primeira vez que comeu um sushi. É esquisito pra caralho. A gente pode estar acostumado agora, pode comer e tal, mas é estranho comer aquele troço. Né? Ah, não, passa o wasabi é bom pra caramba, passa lá, mistura no shoyu. É tudo estranho pra gente. A nossa primeira reação é negar. Você fala, porra, não gostei tanto e tal. Ou você aceita porque o grupo vai falar assim, porra, não, legal, legal. Eu, por exemplo, vi o filme lá do Tarantino, o último, amo o Tarantino, mas achei ruim o filme. E eu fiquei depois, pô, mas aí eu vou chegar na roda, a pessoa vai estar falando, pô, não, do caralho. Aí você fala que não gostou, aí você não entendeu. Aí, porra, eu falei, cara, você fica num dilema bobo por um negócio muito simples, cara. Não gostei, ponto, não bateu em mim, não funcionou. Ah, ficou. Não pode gostar de Existem essas relações, assim, eu que sou mais velho que todo mundo aqui, eu vi o YouTube começar, o YouTube era a banda revolucionária, depois o YouTube virou chato porque, porra, né, se todo mundo gosta do YouTube, o YouTube não é mais legal. Então a gente tem essas relações. Mas os experts, em geral, eles fazem isso, né? E a gente usa muito os experts, as empresas usam muito experts para terem um 100% de segurança. E não existe 100% de segurança em nada. Nada. Não tem como prever que o consumidor vai reagir daquele jeito, porque a gente cria, quando a gente faz muito assim, a gente cria uma comunicação achatada e morna. Não à toa, 90% do que passa hoje na TV é chato, é morno. Porque a gente fica num negócio muito flat de reação. Chocar ou ter reações adversas faz parte de uma boa ideia. Nem todo mundo vai ter que concordar com essa ideia. Aí uma coisa que eu também acredito muito, assim, a gente teve essa discussão outro dia lá na agência, com o redator da equipe, o Eric, e ele fala assim, você é muito passional. Eu falei, eu vou ser sempre. Eu não consigo separar. Assim, para mim, quando eu gosto, quando eu não gosto, eu não gosto. Eu tenho discussões em relação às ideias ou a forma de apresentar apaixonadas. Quando eu gosto, quando eu não gosto. Eu não acredito numa coisa muito flat, assim, sabe? Essa coisa muito senhor de si, tipo, é muito frio. A gente tem reações bacanas em relação a ideias, seja ela quais forem, né? Se você gosta de uma piada, você ri. Se você não fica a pessoa não conta uma piada pra você e você fala assim, peraí, não, pô, esse cara falou isso, não, porque é politicamente incorreto, eu não sou horrível e pegar a mão pra cacete. Eu não posso rir dessa piada, então eu vou pensar. Você não faz essa automação, você faz na terceira vez, quando pega mal. A reação de todo mundo quando vê um vídeo no WhatsApp que recebeu no particular. Pum, você viu, você riu. Independente de qual for. Né? Digamos que seja uma barbaridade e você riu. Dificilmente você vai dar um forward nesse vídeo que você achou uma barbaridade e você riu sozinho para um grupo que falou, galera, olha que legal essa ideia. Não vai, é uma reação sua. A gente teve quando eu trabalhava no Almap, teve uma pesquisa que eu achei muito interessante na época, que era assim, fizeram a pesquisa na casa da pessoa e no grupo. Então na casa da pessoa, uma mulher lá, eram várias fotos de estímulo, e a mulher, cara, ela tinha, sei lá, ela já tinha casado com um filho, ela fez uma escolha de fotos que eu acho natural, ela escolheu, porra, homens bonitos, cara, Brad Pitt, Johnny Depp e tal, porra, legal, né? Qual o problema disso, né? No grupo, ela escolheu coisas relacionadas à família, porque ela já se sentia julgada. Então, tava lá o Brad Pitt de abdômen trincado, tava lá tudo, o Johnny Depp com aquele despenteadinho ali, né, galã e tal, mas ela reagiu diferente, ela escolheu a casa, a praia, e ela fez um negócio que era de acordo com o social. Aí é uma defesa muito pessoal, em geral eu não acredito nisso, porque eu sou caótico para criar. Graças a Deus eu tenho um duplo que não é caótico, graças a Deus eu tenho uma mulher que não é caótica, porque senão ia ser um caos completo. Mas assim, eu acredito muito que as duas coisas andam juntas. Assim. Essa busca da perfeição, de ter 100% da previsão do processo, eu acho que ele não se renova. Assim. Ele tende a entrar num módulo único, assim, tá? Porque você já mais ou menos sabe como fazer o script. Oba. Essa foi a frase que talvez eu tenha saído da aula e falei, Marcão, acho que mudou alguma coisa aqui, a gente precisa conversar. Que é isso, né? Ao você se expor, né, e entender a exposição, assim, eu tomei atitudes para a minha carreira que eu me expus, né? Seja ao escrever, seja ao discutir publicamente algumas coisas, assim. Então, eu de fato, eu tenho que admitir que o preço é esse.
Mas, ao mesmo tempo, me comportar feito o rebanho lá, ou sei lá, não me fazia muito sentido. Assim, eu tinha questões que eu precisava enfrentar e, para mim, fazia sentido pagar o preço de ser um lobo. E aí tem uma que eu acho que define também o ponto de mudança para a gente. Se 9 de 10 pessoas concordam, é tarde. Se 9 de 10 pessoas discordam, você pode ter um diamante. Senso comum, quando a gente procura muito senso comum, a gente tende a ser básico. A gente gosta de coisas mais básicas. O nervoso do Facebook no mundo é ame e odeio. E também tudo é de um jeito ou de outro. Né? Existe um ponto em comum que não quer dizer que você vai passar a gostar daquilo que o cara gosta, mas vocês entraram, pelo menos, no entender por que ele gosta daquilo. Óbvio que tem discussões que elas passam muito longe disso, né? Isso também é novo, para aceitar que o cara gosta do Eurico Miranda. Não tem ponto comum da discussão, mas eu também não vou entrar na rede social e falar quem gosta de Eurico Miranda é filho da puta. Eu não acho que é isso. Assim, eu acho, de fato, o diálogo. Um livro que eu recomendo, que eu estou lendo nesse momento, chama Como Conversar com o Fascista, da Márcia Tiburi. E ela é uma filósofa, ela entra nessa questão, por que a gente está tão odioso? Né? Por que a gente está com tanto ódio das coisas? E eu já tive isso, e eu estou tentando equilibrar para uma coisa que é assim, cara, existe um ponto que é um pouco mais comum, que é menos fundamentalista. E aí foi isso, assim, ó. Quando a gente falou que a gente abriu uma agência, foi isso que a gente ouviu. Uma imbecilidade, não tem mais espaço para agência. Puta, cara, não tem, vocês vão fazer uma merda, vocês estão numa posição confortável, imagina, que loucura. Porra, a economia do Brasil está uma bosta, nada vai mudar, o padrão do mercado é esse, não adianta enfrentar. A gente ouviu tudo isso. Quando a gente começou a ouvir isso, foi o momento que a gente decidiu abrir. De fato. Foi, cara, tem um nicho aqui. Se você olhar para o mercado, assim, o mercado empreendeu muito há um tempo, com a geração do Fábio, do Marcelo, do Alexandre Gama, do Goduca. Todo mundo abriu as suas agências, ou trabalhou em outras agências e abriu as suas, e depois foi fundamentando no mercado. Depois surgiram as agências digitais, com um discurso um pouco mais radical na época, mas hoje eu acho mais equilibrado, porque eles acreditavam que a agência tradicional ia morrer, e hoje a coisa ficou mais balanceada. Mas a minha geração é uma geração mais acomodada, uma geração que estava com salários mais altos, que já estava em conforto com uma agência, e que achava abrir uma agência uma loucura e desnecessária para o público. Né? Porque, pô, tem tanta agência, para que eu vou abrir outra? Quando a Widen abriu, foi um primeiro alerta. Quando a RGA veio para o Brasil, a gente ficou olhando, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, existe um espaço porque as gerações vão mudando. Né? Quando vocês estiverem com a minha idade, espera-se que o mercado já esteja renovado também. Né? Porque não adianta eu ficar com a chave do portão do mercado. Sabe? Eu acho que a riqueza está em você, cara, abrir espaço e ter novos momentos. Assim. Independente de a gente brigar pelas contas. O senso de um mercado melhor, aquele ditado popular batido, mas que assim, a maré alta, a maré quando sobe levanta todos os barcos, não levanta um barco só, levanta todo mundo. Assim. Então eu acho que a gente fez em algum momento o mercado entrou num processo de briga tão grande que a gente canibalizou algumas práticas. Né? A gente piorou o mercado. E a gente achava que tinha não uma troca de quadro, mas um momento para a gente empreender, e a gente resolveu fazer. Aí todo mundo fala por que a CPB. Quem conhece um pouco da história da Crispin, né, quem estudou, para a minha geração foi talvez a agência mais marcante. Durante um momento de 2000 a 2010, especificamente nos 2005 2010, era um atropelo. Os caras vinham com tudo que tinha de diferente. Era uma agência muito diferente na abordagem. Uma agência que foi eleita a agência digital da década, sem nunca ter se posicionado como uma agência digital, é uma agência de comunicação. E a gente achava isso do caralho, assim, né? Quando a gente começou a pesquisar a cultura de agência. Mas o trabalho só seria uma coisa muito óbvia para a gente ter escolhido, porque só o trabalho a gente poderia mirar em outras agências. Né? O que mexeu um pouco foi esse senhor aqui, que é o Chuck Paul. Esse é o C, né? O P da agência, o C, o Crispin, Porter e Boguski. O Chuck, ele é isso aqui quase o tempo inteiro. E para mim foi um choque mesmo, porque quando eu conheci ele, ele viu, na verdade ele chamou a gente para conversar, e quando eu conheci eu fui muito preparado para algumas coisas que eu tinha na minha cabeça, assim, tipo, cara, como é que esse cara vai reagir, como é que ele é simples, não é simples, ele é arrogante, não é arrogante, o que ele vai falar. E
E ele entrou, tipo, num clima muito solto, falando piada, falando merda. Falava que não entendia o Brasil, mas que ele queria morar no Brasil um dia, ter uma segunda família no Brasil, largou daí. Aí a gente deu aquela aliviada. Até então poderia ter sido um personagem que ele criou para nos conquistar naquela reunião. Mas todas as vezes que eu encontro com ele nunca foi o personagem. Em Cannes, há um tempo atrás, no primeiro ano que a gente foi para Cannes lá, eu estava uma hora que estava muito cheio de gente. Eu falei, pô, tia, como é que você aguenta, né, cara? Esse circo em volta o tempo inteiro. Ele falou, cara, quando eu volto para casa, eu deito com o meu cachorro, peço uma comida chinesa e fico vendo futebol americano. Aí eu volto normal. Então, assim, ele tem essa relação mais pé no chão, eu acho. Ele tem o mesmo carro em Boulder e em Miami, para não se confundir com os botões. Ele fica o verão em Boulder e o inverno em Miami, para fugir do frio. Ele leva a cachorra dele para dentro da agência todos os dias, que é uma cachorra adotada, que mordeu o financeiro da agência, muito bem mordido, inclusive. Então, essas relações para a gente faziam sentido dele, né? Bom, não basta explicar muito, não. Vai ter uma cerveja dele na mesa, né? Então, assim, a agência recebe a cerveja dele. A gente foi no bar que ele gostava, não, tem que ir no restaurante do Chuck. Eu falei, porra, Marcão. E o Vini, o Marcão e o Vini, porra, cara, uma bala que a gente vai gastar nesse restaurante. O cara deve gostar de um restaurante tipo, né? Top. O cara era um tifo com sinuca. Pô, puta, o cara tomava cerveja naquele canto ali, tá tudo certo. Então, essa simplicidade nos encantou. E aí a gente começou a sonhar junto com a agência, né? Esse é o primeiro RAF que a gente desenhou da agência, Marcão, né? Não desenho porra nenhuma, se tivesse desenhado ninguém ia entender nada. Então o Marcão começou era um desenho de como seria essa agência se a gente montasse isso. E aí esse foi o objetivo que a gente, de fato, começou a levar os móveis para dentro da agência. Né? Então, assim, para mim, a história de uma agência é fundamental. Assim, a gente tenta relembrar ela, os porquês a gente tem feito essa opção o tempo inteiro. E até que hoje ela está um pouquinho diferente. Na verdade, ela já mudou um pouco o layout, mas já dá para sentir como é que ela é. O pé direito alto é uma coisa da cultura da Crispin. Foi difícil isso aqui, mas eles trabalham sempre em galpões. No meu caso, acho que a explicação é para caber um Marcão só. Mas a gente tem as coisas escritas que a gente vai ver ao longo do que a gente chama de cultura de agência. Que é isso. Quando a gente foi para visitar a CPB de Londres, na verdade, uma das primeiras coisas que chamou a atenção é que eles não têm trabalho pendurado na parede. Nenhuma Crispin tem trabalho. E a premissa é que o trabalho na parede envelhece. Você já fica muito satisfeito com aquilo que você ganhou ali e você não tenta outra coisa. Ao contrário, eles têm filosofia. Então, são umas sucessões de filosofia que eles passam para os funcionários. Essa é a primeira, acho que é a que a gente tem na nossa sala, depois a gente vai ver também. Que é simples, né? Quem manda essa porra é a ideia. Né? Não é sobre um setor, outro setor, ou fulano. Eu já vi ideias surgir de todos os lugares dentro de uma agência, dos mais inusitados possíveis. Hoje, trabalhando na CPB num jeito muito próximo, né, com uma equipe muito pequena, a gente brinca sobre isso com o Thiago, que é o Thiago Santos, ele, que é mídia, o nosso diretor de mídia, ele tem várias ideias. Eu falo, caralho, ideia da mídia, cara, porra do caralho. E fica puto, né? Mas assim, é uma piada que a gente fica porque não estava acostumado a ter esse sistema de que as ideias girem. Então, assim, os setores têm ideias diferentes, mesmo. Não é só, ideia não é uma história só da criação. Bom, essa aqui é a mais simples, né? Todo mundo merece ser tratado com respeito. Não é fácil, não é nada fácil, por tudo que a gente falou antes aqui, né? A gente tem uma cultura brasileira muito ainda com resquícios de senhor de engenho, né? Mando, você obedece. E eu acho que a gente pode chegar num balanço que é um pouquinho melhor dessa cultura. O trabalho pertence a todo mundo, e quando eu falo todo mundo, não é uma ficha técnica gigante, não. Tem uma historinha boa de um dirigente da propaganda e tal, alguém foi visitar, tinha um prédio, e aí o cara falou assim, nossa, agência é enorme, né? Quantas pessoas trabalham aqui? 30%. Então, assim, a ficha técnica muito inflada, ela tende a criar falsos mitos. Assim. Eu procuro saber quem realmente fez aquilo dentro do trabalho. Porque não é só porque a pessoa estava do lado da ideia naquele momento que ela tem que estar na ficha. A gente diminuiu a importância de quem realmente trabalhou, por vários motivos. Uma das coisas que a gente faz, por exemplo, dentro da agência é a ordem. Então, assim, o meu trabalho como diretor de criação é de fazer a direção de criação. Então, se você me apresenta uma ideia e eu mudo um detalhe da ideia, mas a premissa da ideia é sua, eu fiz a direção de criação, não criei. Então, eu não deveria estar na ficha como criador, redator. Eu
Eu deveria estar como diretor de criação, que é o que eu fiz. Eu não troquei a ideia suficientemente. Se eu inverti a ideia totalmente para um caminho novo, mas só eu inverti porque você me apresentou, aí cabe a mim entrar como redator. Mas são nuances, é difícil de perceber. Né? A tentação de entrar é muito grande, porque teoricamente você está participando do processo criativo. Mas é que a função não é aquela. A função de direção de criação é dirigir. Não é sobrepoar a confusão do que você criou. O que a gente tem feito na agência é, além disso, a gente faz uma ordem. Então, de fato, quando uma ideia surgiu de mim, do Marcão, e eu passei para a criação abrir, pode até ser que eu venha na frente da ficha e eu e o Marcão. Em geral, a gente está no final. Porque, assim, eu já estou como diretor de criação. Eu não preciso estar em diferentes momentos da ficha. Assim, eu não tenho esse tipo de insegurança em relação ao trabalho mais. Isso aqui eu acho, no Brasil faz muito sentido, né? Mas achei curioso que eles têm, quando eles falam de desonestidade, é desonestidade entre pessoas. Pode não parecer, mas acontece. Por exemplo, botam duplas de criação disputando o job, e eu sei de uma história, na verdade a Rádio Peão, que é a rádio que se for do mercado, ela conta essas histórias. Se você souber sintonizar, você vai ouvir as que interessam. E uma delas era que o cara escondeu o trabalho da outra dupla na hora de ir para a reunião. Então, na hora da reunião, só foi apresentado o trabalho de uma das duplas. A outra, que tinha criado tanto quanto, não foi apresentada. Isso é desonestidade. Né? Isso é desonestidade, assim, no nível... Porque não dá pra gente também, é uma loucura que a gente faz, bater a panela cobrando um governo mais transparente, não ser transparente nas relações dentro do trabalho. Desonestidade, ela acontece em Brasília e acontece num círculo muito pequeno. Né? Isso é desonestidade clássica. Né? A gente tem corrupção dentro do sistema, corrupção ideológica dentro do sistema. Pode ser numa sala de... Quem criou, quem deu essa ideia? Pessoas que, depois, que eu chamo do palquinho, né? Quando a ideia está ali meio sem sucesso, todo mundo meio que fica assim. Na hora que a ideia faz muito sucesso, muitas vezes quem aparece na frente da ideia não foi exatamente quem criou. Né? É alguém que tomou frente da ideia. E aí ele fica acreditado que aquela pessoa foi quem de fato criou. Então isso para mim é minimamente esquisito. Fundamento do que a gente falou de criação, né? Que se você não gosta do que você está fazendo, você tem que fazer outra coisa mesmo. E foi isso que eu acabei fazendo. Eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. Não tem nada a ver com aonde eu estava. Era eu não estava inserido mais naquele negócio. Eu viria um problema. Então para não ser um problema, eu tinha que sair. Esse cartaz está em todas as agências. É muito engraçada a reação que os clientes têm em relação a isso, que como assim você não tem, cara? Já larga com medo. Mas é uma bobagem que a gente tem lá, que assim, quando você acha que você aprendeu demais, você deixa de reestudar ou olhar aquilo com um outro olhar. Então a gente fica tentando estimular isso. Esse é o clássico deles, né? Good Enough Sucks. A gente tem também na agência. Esse é um outro que é um texto bem bom, falando que o fundamento de uma agência é se encarar como startup todos os dias. Né? Nunca ficar muito acomodado, porque o mercado, ainda mais do jeito que ele está hoje, ele gira muito rápido, as coisas mudam muito rápido e para você ficar ultrapassado demora pouquíssimo tempo. E esse é o livro que você recebe na Crispin lá na gringa, quando você entra, acho que é a primeira ou segunda página, que a gente pensa mais na gente como resolvedores de problemas do que como gente de publicidade. Aqui o resolvedores de problemas tem traduzido como fuçadores, então a gente se vê mais como fuçador. E isso tem a ver com uma coisa que assim, o Chuck tem um chart dele que assim, você imagina o universo inteiro. O universo da criação em geral ele fica fundido muito no planeta só, a gente olha só para uma coisa. E acho que a magia que tem hoje na criação é tudo que gira em torno. A Crispin lá fora tem um case que é o case pouquíssimo falo deles, que eu acho que é um dos mais brilhantes. Eles foram chamados por uma marca de whisky para fazer um desenho novo de uma garrafa. E eles fizeram uma garrafa super moderna, chama Angel's Envy, que é quase como se fosse aquela dose para o santo, é a tradução disso. É uma garrafa com asa, super moderna, porque o panorama que eles fizeram, as garrafas de whisky são muito parecidas. Né? Se você não é o Jack Daniels, que tem uma história a defender, você quer entrar no mercado, não adianta você vir com uma garrafa igual do Jack Daniels, você tem que mostrar levemente diferente. O cliente não comprou a ideia naquele momento, e o que a agência fez foi, ela juntou um mestre, que sabia fazer um blender, acharam um whisky, um líquido que eles achavam que era de uma qualidade boa,
juntaram uma distribuição e fizeram uma joint venture de 3 pontas, produziram esse whisky. O fundamento era assim, cara, eu sei vender, eu não sei fazer o produto, mas eu sei quem faz o produto. Então eu vou achar quem faz o produto, vou fazer a campanha do jeito que eu sei fazer e vamos ver o que dá. Bom, o que deu é que eles venderam por mais de 100 milhões de dólares o whisky no início desse ano, no início do ano passado. Então isso é negócio, isso é um jeito diferente de pensar propaganda. Não é só sobre solucionar o problema dos outros, mas criar outros e quem sabe monetizar isso. Com a garrafa de asinha? É, a garrafa é uma garrafa que tem uma asa atrás, desenhada. Angel's Envy. Eles nesse momento estão desenvolvendo uma marca de surf chamada Knoll, também junto com que é inspirada no Greg Knoll, que é um surfista famoso, antigo, de uma outra geração. Eles têm produtos de limpeza, eles têm um ecologicamente correto, tem uma série de divisões que assim, eles vão pensando, a agência não faz tudo, mas a agência sabe juntar as peças e produzir isso. E uma marca de rum que é a segunda marca já dessa distribuição de bebida, que chama Pilar. Esse eu acho que é o caminho que é onde a propaganda deveria arrumar. Isso é um negócio que a gente acredita muito, né? A empresa tem alma. Então quando a gente começou, né, aqui é a nossa tradução a ideia, quem manda a ideia, esse é o primeiro cartaz, anúncio que a gente fez, né, para se posicionar, e o nosso conselho naquele momento, e ainda vale para hoje, é a gente veio para se divertir, não para brincar. Porque quando a gente falou sobre diversão, é engraçado, mas uma das reações primeiras ao nosso discurso foi: ah não, eu trabalho sério. Caramba, qual é a vantagem de trabalhar sério então? Ah, você trabalha sério, então seu trabalho é melhor do que o meu, que eu trabalho rindo. Não entendo, e não é só sobre rir, é sobre tentar achar o processo ser mais divertido, não sobre ser engenheiro do processo. Esse é um que a gente tem brigado e tem que acontecer mais e mais ainda dentro. Não é sempre fácil de manter, mas se você tem o sarrafo alto, você tem que ter o salto baixo. Ambiente de agência, basta um elemento fora do tom para que todos os outros achem que aquele é o comportamento aceitável. Basta um. Você tem um que grita, o entendimento do grupo é que gritar é permitido, logo eu posso gritar, escolhendo, claro, a hierarquia com qual eu vou gritar. Então, ninguém grita. Ele fala, outra lenda de publicidade, tem maluco em publicidade. Nunca vi um maluco em publicidade. Maluco grita para cima e grita para baixo. Grita igualmente. Grita com o chefe, grita com o subordinado. Todos os malucos que eu soube gritam para baixo, não gritam para cima. Então, assim, esse comportamento eu acho inadmissível. Lá na agência tem uma regra que tem que me falar, não importa qual departamento. O cara fulano gritou, humilhou, levantou a voz. Cara, pra quê? Aqui tinha uns outros, né? São uns gifzinhos. E não à toa esse foi o primeiro cartaz que a gente fez pra gente. O nosso cartaz na entrada, que é No Place for Divas, que é sobre comportamento, né? Sobre não ser estrela demais, admitir fracassos, olhar verdadeiramente para o trabalho dos outros, tentar entender como as pessoas chegaram ali. E aí a gente vai contando historinhas, assim, tem coisas, assim, como a gente está no começo, a gente achava importante contar cada história. Quando a gente montou a agência, nós éramos 3 numa salinha, bem menor que essa aqui que a gente está. 3 sócios, sem nenhuma conta, numa sala prospectando cliente. A gente estava acostumado com agência grande, né? Eu vim da Almap, eu tinha uma experiência de África, trabalhou em agência gringa, Marcão, Almap, DM9, Finasca. Todos nós 3, tínhamos a sensação de que tudo estava na mão, né? Aí a gente se deu conta com as realidades de você montar o seu próprio negócio. Não tem pano de chão, né? Você tem que lavar sua xícara. E esse aqui, os dois tinham computadores mais moderninhos, o meu era esse velhinho de guerra aqui, e ele era o único que gravava DVD. Então a gente tinha a primeira apresentação, a gente tinha que gravar um DVD, porque lá no cliente só tinha DVD, não tinha o cabeamento para fazer assim desse jeito. Aí fudeu. Primeiro que a gente não tinha DVD, então a gente teve que ir na Calunga comprar. Aí vai os 3 sócios na Calunga comprar um DVD. Aí compra o DVD. Porra, não queima o DVD. Porra, não, só quem queima o DVD era o computador que eles sacaneavam. Todo mundo sacaneava esse computador. Aí quando a gente foi para a agência, a gente enquadrou o computador. Então o computador está lá como o nosso soldado honorável que resolveu a nossa primeira reunião, que acabou dando certo naquele momento. Ele foi o único que queimou o DVD. Aqui são o armário que a gente trouxe também, porque são 20 posições, e a gente fala que os 20 primeiros soldados, ou fiéis, ou seja lá o que for, ou que loucos que acreditaram na gente,
eles teriam essa posição e isso só troca se eles deixarem. Assim, eu não mexo em nada disso. Os 20 primeiros são os 20 primeiros. Acreditaram quando ninguém acreditava, chegaram junto, compraram uma ideia que não era a ideia mais fácil de comprar naquele momento. Então o armário tem essa função e até agora eu acho que ninguém passou o armário para ninguém não. Bullying é permitido na agência, que é a nossa parede do bullying. A Cassandra, que é a nossa CFO, RH, ela morre de medo. Então vai dar processo, alguém vai dar processo, mas a função do nosso bullying lá, ainda que ele esteja muito concentrado no Pedrinho, coitado, e tem mais aqui, no Cezinha e tal, ninguém pode ser perdoado. Nem eu, nem o Marcão, nem o Vini. Assim, You can come back anytime you want. Poker Stars, we are poker. Aí foi chamado pelo Tino Jones antes do Grand Prix, então a gente pagou mais barato do que eles estão cobrando agora. São grandes amigos, assim, eu acompanhei a história do Jones e do Tino saindo da criação para serem diretores de comercial. E era nítido para quem conhecia que daria muito certo. E aí foi do caralho pra gente que foi um momento inverso, né? Que é um momento que assim, eles entenderam que a gente estava num momento de começo nosso, de recomeço, e deram uma puta ajuda pra gente de fazer o trabalho juntos de uma forma que soasse gringo, né? Precisava esse comercial foi todo filmado em São Paulo. Só tem uma cena que é comprada de Nova York, o resto todo é filmado em São Paulo. Tem uma pegada assim. Aí Cepera é uma marca popular, uma marca que conceitualmente é mais de caseiro brasileiro. Cara, a gente sabe, quando você liga a TV, quantos programas de reality show desses chefes de gastronomia, eles são muito difíceis de entender. Em geral, eles partem de um negócio que, assim, você não tem casa, né? Começar pelas mulheres que não tem o Rodrigo Hilbert em casa, né? Então não adianta ver o programa do Rodrigo Hilbert sonhando com ele, porque ele não está na sua casa. Há coisas que você não tem em casa, cardamomo, sal não sei aonde, fava de baunilha, vinho não sei dos que. É muito difícil, né? E para o público de Cepera, as receitas são mais que eles gostam são receitas caseiras, as receitas brasileiras. Não quer dizer que eles não gostem do fenômeno. E aí a gente resolveu tirar um pouco de partido disso na época. Hoje é dia de Ramon Manchego Gourmet. Agora tudo é gourmet. Pipoca gourmet, sacolé gourmet. Desconstrua o manchego até formar um creme homogêneo. Queijo derretido. Selecione bem o Ramon. Presunto e só um misto quente. Frige um ovo a 75 graus. Frita o ovo. Realce o prato com emulsão de foie gras e cardamomo. Minha amiga faz o seguinte: faz o seu misto quente com ovinho, coloca ketchup Cepera, que fica uma delícia igualzinho. Kobe beef. Primeiro você fatia o Kobe marinado. Você corta o bife. Com infusão de especiarias. Aí é pimenta. É the best of the best. Precisa traduzir isso? Deixa o molho bem spicy e pincela todinho. Spice, falou assim, só ficar mais caro. Depois de temperar, envolva em um tin foil. Viu? É um picadinho, você põe o molho barbecue Cepera, envolve no alumínio, põe no forno e tá pronto. Bom, hoje nós vamos preparar um Saint-Peter à Bernoulli. Tilápia. Aromatize os filés de Saint-Peter com ervas finas gourmet. Tilápia. Polvilhe um pouco de sal rosa do Himalaia sobre o Saint-Peter. Sal na tilápia. O Saint-Peter harmoniza perfeitamente com macarontinha, pomodoro e basilha. Ah, não. É uma tilápia com macarrão. Com molho mamador de Cepera fica melhor ainda. Esse era o nosso movimento anti-gourmet. Aí na sequência um trabalho que a gente fez, um núcleo de cervejaria, chama We All Love Beer. Praticamente em primeira mão, já fez esse trabalho, mas a gente fez completamente desprendido da gente aparecer ou não. É um trabalho que teve esses números, né? São 98% de comentários positivos, 48 milhões de pessoas, a gente fez em 9 países, incluindo China, Coreia, Canadá, e esse foi o trabalho.
Dirty Martini. Hey, beer and a dirty martini coming right up. Have you had a chance to look at the menu and see what you'd like to... I'm sorry. The beer is serving. How's the food tasting? It's good, but that's right here. What happened in the bar is what happens every time we go to a bar. Always puts the martini in front of her, and he always puts the beer in front of me. She drinks way more beer than I do. I really do. I definitely like the beers. E aí o desafio é muito simples, acho que as mulheres já devem ter passado por isso, assim, existe um preconceito mesmo. A gente tinha uma dúvida porque se foi filmado em Los Angeles, a gente achava que em Los Angeles isso não ia acontecer. E acontece do mesmo jeito. A gente tende a entregar a cerveja para o homem e o drink para a mulher. Se for rosé, então, mais ainda. Vai mais para o extremo. E o que acontece é que quando a mulher, ao beber cerveja, por vários fatores, inclusive do fato de elas serem mais exigentes do que a gente, elas elevam a cerveja para o homem tende a ter uma imagem mais de mulher. E a cerveja para a mulher, para sofistica mais. E por vários erros, inclusive, que eu cometi, a gente foi perdendo isso ao longo. Então, esse é um retrabalho. Aqui é um trabalho que a gente fez para a InBev. Basicamente é um Oktoberfest que mesmo problema. A Oktoberfest ela tem essa coisa na nossa cabeça, uma discussão de gente que vai encher a cara, vai beber coisa de 1 litro, as mulheres têm decotes muito grandes. É tudo meio estereótipo, né, do mundo da cerveja. O desafio aqui é trazer um pouquinho para trás e a gente criou toda a identidade visual desse projeto e fez esse comercial. Atores, bailarinas, colecionadores, domadores, escultores, flotistas, grafiteiros, homens de lata, ilusionistas, jornalistas, cowboys, lenhadores, modelos, neandertais, horroristas, plantas carnívoras, químicas, roqueiros, sanfoneiros, tatuadores, ufologistas, voyeurs, workaholic, xerifes, guedes, zumbis. Cerveja Unanimidade de A a Z, pela primeira vez em Campinas, o Festival Cultural da Cerveja. Música, gastronomia, cursos e muito mais. Beba com moderação. Então você começava a chamar um evento, então tinha essa linguagem que tudo era, né, eram para todas as pessoas. Aí tudo virava GIF, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente mais... Meme GIF é um negócio que viraliza bastante, as pessoas gostam. A gente tinha essa plataforma que era, né, deles. E a gente criou um outro negócio que eram motivos para brindar. Na verdade, cada garrafa tem cada rótulo são 50 motivos para brindar. Você podia fazer o download do rótulo e lá no evento você ganhava esses copos. 8 copos, na verdade, no evento, ou 9 copos. Então tinha desde o Ela Visualizou e Respondeu, Meu Namorado Não Usa Sunga Branca, Mais de um mês sem fazer a barba, Academia Eu Pago e Eu Vou, Minha Primeira Tatu. Então tinham várias desses. Eu acho que esgotou rápido foi esse aqui. Ela Visualizou e Respondeu, na época no evento. Então o desafio aqui era tornar motivos para brindar. Esse foi uma praça teste, foi feito só em Campinas isso. Esse ano o evento deve acontecer em mais cidades. E aqui em primeira mão trabalho com um cliente que chama Recarga Pay. Recarga Pay é um software, é um aplicativo para quem usa celular pré-pago. E a vantagem é que você recarrega sem precisar entrar em fila, sem ir na loteria, um monte de coisa, você recarrega até online, offline. Você recebe um SMS, quando você tem um cartão prestado, ele recarrega para você. É muito, muito simples. E a gente pegou carona numa coisa da cultura popular, que é uma coisa que a gente gosta muito. Eu e o Marcão, a gente vem, desde que a gente começou a trabalhar juntos, a gente tentou trazer isso para roubar a cultura popular. Coisas que são ditas. Eu acho que as melhores ideias, elas tendem a ser aquelas que você acha que você já ouviu, você já teria pensado sobre isso, mas não conseguiu resumir. Então muitas vezes o povo tem essa ideia pronta. E essa eu acho que estava bem pronta, essa estava prontinha. Ups. Ninguém gosta dessa música, né? Você sabe que é ou um problema
ou um amigo pão duro. E aí, para fechar, assim, é um negócio que a gente tem, é uma briga interna essa, na verdade, é nossa, porque é uma dinâmica que à medida que a gente vai crescendo, a gente pode perder, a gente tem que relembrar a mensagem. Isso foi um vídeo que eu vi, eu acho que explica. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one get a grape and you will see what happens. Pepino para So she gives her one first, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give her one first. And that's what she does. And she gets a grape. The other one sees that. He gives a rock first now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. So this is basically the Wall Street protest that you see here. É um ciclo, né, cara? Porque assim, se você... um ganhou pepino, se os dois ganharem pepino, tá tudo beleza. A mesma função. Se um ganhar um ganhou pepino, dá merda. É óbvio que assim, tem uma dinâmica que a gente repete muito também internamente, que é nem sempre dá para ser legal e ser justo, ou estar certo e ser legal. Nem sempre. Parte do trabalho de quem está liderando uma agência, ou liderando a criação, ou liderando seu próprio departamento, envolve desagradar algumas pessoas. É fato. A forma como você faz isso é que pode dar o outro tom, mas assim, é importante reavaliar, porque a cultura da empresa ela muda se um macaco ganha muita uva e o outro ganha só pepino. Isso é uma dinâmica que você sente que o ambiente inteiro muda rápido. Assim. Alguém outro dia botou uma expressão que são pessoas tóxicas. É pesado, mas assim, o fato é que a gente espera um mínimo dessas coisas. Não que a vida seja justa, não. Pelo contrário. A gente, inclusive na sexta, a gente postou uma vida não justa no site, que era um cara dando um toco numa criança de 4 anos numa exibição da NBA lá, o menininho vai para dar a cesta e o cara dá um toco no menino. Nem sempre vai estar, ela vai estar a seu favor, mas não quer dizer que você não possa questionar ela. Perder a questão, entrar no modo ovelha, eu seguir só por seguir, a gente acha sempre difícil. Então, basicamente, assim, foi o que a gente descobriu ao longo do processo, que a gente sempre tem uma escolha. A gente achava no momento que a gente não tinha uma escolha. A gente achava que ia ser impossível montar uma agência porque não tinha mais espaço para uma agência, ou porque o que a gente sonhava era tudo muito ideológico, assim, muito discurso. E a gente escolheu. Pagou o preço para escolher por isso. E esse é o meu recado final para vocês. Eu acho que a vida realmente é curta demais para não tentar fazer do jeito que você queria. O Bill Bernbach, que é o da DDB, talvez um dos maiores criativos de todos os tempos, ele falava que a vida é curta demais para se trabalhar com o filho da puta. A gente deu uma suavizada e falou assim, não, a vida é só para não fazer do outro jeito que você acredita. E eu acho que, assim, fundamentalmente, no momento que vocês estão desenhando a carreira, pensando a carreira, tentando outro ponto, a gente não pode deixar de esquecer o que você acredita ou o que você quer para você. Mesmo que não seja possível, a gente tem que tentar. Quando eu sou do Rio, a primeira vez que eu rodei a pasta em São Paulo, eu vim com 20 peças, aí eu rodei São Paulo quase todo, na época era pasta física, não era pasta, sou velho, sou antigo, e aí eu voltei para o Rio com umas 6 peças, que eram mais ou menos umas unanimidades da que as pessoas gostavam. Essas 6 peças eu formei uma nova pasta, baseada naquilo que eu entendi que as pessoas gostavam, e aí eu voltei de novo no outro ano com uma pasta já nova, mas um pouquinho melhor pelo que eu aprendi rodando e pelo que eu me esforcei naquele momento. E aí eu consegui a FNASC do Rio. Então, assim, não tentar não é uma possibilidade. Assim, eu acho que, de fato, tem que tentar. A gente estava falando antes aqui de começar, é por isso eu perguntei dos estados, de cada um vem.
Eu tenho aprendido diariamente que essa leitura de que, não, só dá para contratar no Rio, só dá para contratar em São Paulo, só dá para contratar nos grandes centros, é uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Não faz o menor sentido entrar nesse modo preguiçoso, o que faz com que quem esteja nas outras cidades continue a sonhar, porque, cara, de fato é possível. Não é discurso de balela, a gente vê na prática, nem sempre acontece, às vezes a vida leva a gente por desvio, a gente faz escolhas estranhas. Eu sempre falo que as melhores propostas são aquelas que você recusa. Saber recusar a proposta é uma arte muito mais preciosa do que aceitar. Negar é bom, assim, porque em alguns momentos vai ferir alguns valores, ou porque vai te levar para um rumo muito distante. Então, assim, para mim o fundamento é de fato esse. Assim, a gente tentou, a gente está tentando dar certo, a gente está brigando pelo nosso espaço no mercado. A gente tem uma cultura que a gente acredita, que não necessariamente todo mundo acredita, mas é nossa. E a gente está tentando. É isso. Obrigado. Tem pergunta? Pessoal, perguntas? Depois que o cachorro mordeu o financeiro lá, ele aumenta, Foi uma situação, não foi. Nos Estados Unidos você não pega muito bem, não, cara. Lá dá processo. Deu um certo quizumba, assim. Acho que foi um bom privilégio, não machucou pra valer. Mas a primeira pergunta que o Chuck fez pra gente aqui na agência foi se a gente podia levar o cachorro pra agência. A gente falou, cara, não dá, é prédio, cara. Não pode, imagina. Falou, não, então vocês têm que mudar a regra aí, cara. Tem que dizer. Eu falei, sim, tá, não dá pra mudar a regra. O prédio pode entrar um cachorro, entrar com um labrador no elevador e chegar na agência. Não dá, até que do lado é a Ford Model, vai que morde alguém do lado. Alguma? Pergunta? Sem medo, sem medo. O pessoal que já está estabelecido, essas grandes agências, você falou que conversou muito com o Fábio Fernandes, o pessoal foi camarada ou foram eles os cuzões que falaram? Não. Isso é só um bastidor, isso é um dia a gente escreve um livro sobre isso, mas assim, eu vou falar dos que falaram, dos que torceram de verdade. O Fábio foi um dos que torceu pra caralho pra gente. Assim, e depois a gente foi descobrindo uns outros que não se manifestaram publicamente, mas que quando encontra, e você sente essas coisas, todo mundo sente isso quando é de verdade, né? Quando é olhando no olho, ou quando é um negócio só para cumprir tabela e falar, pô, parabéns, boa sorte, mas o cara vai ter que puxar para baixo. Eu já escrevi sobre isso, sobre os vendedores de caranguejo, não sei se vocês já leram, mas assim, o cara tá vendendo caranguejo com o pulsar aberto. E aí alguém ali falou, bicho, fugiu do caranguejo, ele estava aberto esse pulsar. Ela falou, não, se preocupa não, tem tudo publicitário aqui dentro. Um vai puxando o outro, quando um está saindo, o outro puxa para baixo. A gente foca a energia nos que ajudaram mesmo. O Fábio foi um que ajudou pra caralho. O Zé Madeira foi um dos caras que torceu pra caramba. O Marcelo, no primeiro momento, passou a torcer também pra gente. Tem histórias que foram acontecendo e que nos deixam felizes. Assim. Tem umas outras também que a gente já sabia também. Não é surpresa nenhuma. E vai acontecer pra todo mundo, cara. Quer ver um negócio que eu acho muito louco em agência? Às vezes o cara da agência publica um trabalho dele que foi na mesma agência, no Facebook, ou sei lá, e as pessoas que sentam do lado dele não curtem, não falam, não comentam. A gente é competitivo, bastante até. E não quer dizer que a gente não seja, que a gente é perfeito, a gente é também. A gente, quer fazer um trabalho legal pra caralho, quer fazer um trabalho de um outro jeito, e a tendência é que você às vezes exagere no tom de que, puta, isso é uma merda, isso é uma merda. Você tem que parar, olhar, prestar atenção, ver o que está acontecendo e analisar. Mas não é fácil não, são dilemas. O negócio é só você não acreditar no personagem. Oi? Você disse que divulgar pasta, eu acho que isso é um grande dilema para quem está começando. Eu não sei, eu tenho pasta, eu já conversei com todo mundo, o Eric já me ajudou bastante para... Só que assim, a gente chegar e abordar as pessoas que grande trabalho, o pessoal que é complicado, se liga, se não liga, se a gente vai na agência, se a gente manda no Facebook, não é se a gente manda no Bom. Mas assim, é uma questão muito complicada, muito para quem está começando e não tem um trabalho de destaque, não tem nada, você chegar e pedir uma ajuda assim. Você acha que é legal você continuar jogando? A galera mais antiga fala, não, eu aparecia na agência. Hoje em dia não dá para aparecer na agência do nada, mas ligar ou tem muito ciclo, assim, na verdade. Assim, eu sou de uma geração que, em algum momento, eu deixava um CD pro trabalho. Eu nunca vi ninguém ver um trabalho no CD.
Eu particularmente sempre gostei de falar com a pessoa, porque para mim eu precisava entender a história, de onde ela está vindo, porque assim, julgar friamente uma pasta, sem saber qual é o caminho que ela fez, você não está entendendo tudo que envolve a pasta. Eu acho que, assim, que se o Eric viu a sua por Facebook, é ótimo, não é um movimento muito comum, até porque tem muito pedido de pasta, né, para ver a pasta, nem sempre a pessoa tem tempo para ver. Eu escrevi um texto sobre isso, que é só sobre dicas para mostrar a pasta. Acho que tem algumas respostas para vocês que estão ali, assim. Eu tentei fundamentar um pouco da minha época, eu sei que a dinâmica mudou, né, acho que hoje tem muito mais ferramentas. Mas, assim, eu particularmente não gosto de... Eu saí, um dos motivos de eu ter saído do Facebook era o excesso de... pro início da agência, né, porque eu tinha muito job como diretor de criação, e por mim eu não queria entrar no job como criação o tempo inteiro. Filosofia pessoal. Quando a gente foi recomeçar, sentar eu e o Marcão, porque só tinha eu e ele naquele momento para começar de novo, eu estava bem enferrujado. Eu já não sabia mais exatamente por onde começar. Então, assim, a questão do esforço, se você pegar os diretores mais talentosos hoje, o Pernil, por exemplo, da UMAR, o Pernil é obsessivo trabalhando, o Dulcídio Caldeira, o cara mais obsessivo que eu já vi trabalhando. Gustavo Sarquis, obsessivo. Aí você olha o trabalho e fala, cara, eu trabalho de um cara muito talentoso. Mas se você vê o processo deles, do Dulcídio, que eu sempre zoo, e vou zoar de novo aqui, que é o obsessídio Caldeira, incancídio Caldeira e genocídio Caldeira, porque ele dizimava as ideias, ele tinha uma frase que ele falou assim, a ideia nasce do herpes. Porque ele sofria tanto para ter ideia, que ele ficava com herpes mesmo. E aí saiu o negócio do caralho. Ele falou, pô, o cara é um gênio. Ele falou, um gênio, mas sofreu pra cacete pra chegar nessa ideia. Então não é um negócio muito simples, assim. Esses mitos eu acho que eles quebram um pouquinho rápido, assim. É óbvio que tem uma coisa meio mágico-odiosa, assim, sabe? Você ficar endeusando, porra, tem um mágico-odioso. Mas vai chegar lá na hora, cara, na boa. Um cara traz uma roupa, né, igual a gente, vai no mesmo restaurante, come, caga, fala, não tem mistério. A gente cria mitos demais, eu acho, sabe? E eu não acho bom isso para a indústria, não. Eu acho ruim, inclusive. Eu acho que as coisas são mais simples, mais fáceis. Pelo menos os que eu vi que eu gosto são sempre sujeitos que, cara, eu trabalho. E é difícil, né? É difícil você não cair no mito. Porque num momento de muito prêmio, eu e do Marcão, cara, você tende a fazer merda. A acreditar um pouco no que estão falando sobre você. Aí você faz mais 2 jogos, é uma bosta, você erra na veia, aí você volta o pé, caramba, não é tão assim também, né? Então vamos voltar. Se você olhar todos os caras que são muito geniais, sejam eles no esporte, eu não gosto de analogias assim, quando eu faço com arte, a gente não é artista. Sempre que eu faço por arte, assim, é só porque o cara tem um processo criativo. Mas no esporte, por exemplo, o Jordan treinava mais que a média. Hoje mesmo eu estava lendo um negócio que nas partidas decisivas que ele recebeu a bola para chutar no último segundo, ele errou, sei lá, 30% dos arremessos. Mas ele tinha coragem para tentar o arremesso todas as vezes. Porque ele era genial, 100%? Não era. Ele era esforçado para cacete corajoso. Mas o treino fazia parte do processo de ele chegar naquele nível. Que é um pouco do mito do jogador brasileiro. O jogador brasileiro acredita que é só talento. O jogo mudou, você corre mais durante a partida, vai para 12 km, 13 km da partida, o cara não aguenta a partida e ele começa a subir na partida. E fora festa, fora, né? Se eu tivesse hoje, assim, que investir num projeto, eu ia filmar a vida do Adriano, do que está acontecendo com a vida dele. É um monte de desperdício de talento na história, assim, do futebol nos últimos tempos, assim, o cara talentoso, mas ele acreditou em outra coisa, acreditou no personagem, ou não quis mais vestir o personagem do artilheiro. Então, assim, eu não separo. Tem um outro estudo que eu vi há pouco tempo, que era assim, um dos fatores que explica alguns jogadores muito extraordinários é o limiar de dor que eles sentem. O Rafael Nadal lida com a dor de um jeito que ninguém aqui segura. Ele sente muita dor. Quem já leu o livro do André Agassi, eu recomendo. Eu não gosto de tênis, estou citando, porque assim, eu li porque as 4 primeiras páginas eram tão emblemáticas que eu tive que ler inteiro. As 4 primeiras páginas é o André Agassi se levantando do chão, que era onde ele dormia, porque ele tinha muita dor nas costas, até chegar no chuveiro para tomar um banho. A demora de dor que ele tinha no final da carreira dele para fazer aquilo. É genial? Eu tinha esforço pra cacete. Então, assim, eu não gosto muito dessa história do mito, não. Eu acho que quando a gente conta as histórias um pouquinho sem, eles erram também. Não é só isso, não. Visão
Cara, assim, paixão pra mim é assim, eu falo isso pra cliente, tá? Em discussão de reunião. Eu falo que você tem que se preocupar quando eu parar de discutir. E quando eu parar de discutir, é porque eu já desapeguei desse processo. Então, assim, tem a ver com você gostar do que você faz de verdade e lutar por aquilo. É óbvio, tentando chegar no equilíbrio, mas o equilíbrio é exatamente isso que você falou. Excesso de paixão também não é bom, porque vira burrice. Né? E você começa a fazer as coisas só movido por sentimento e não por razão. Né? Essas duas forças não se equilibram, ainda mais no processo de trabalho. A gente atende a ter uma relação muito infantilizada dentro do mundo do Estado, assim, sabe? Às vezes eu brinco, parece que assim, os departamentos, quando você vai para um parquinho, assim, sabe? Tem que trazer o amiguinho para sentar na caixinha de areia e dividir o brinquedo com o amiguinho, porque o amiguinho também é amiguinho. Então você pode brincar na pá, a gente tende a separar muito, assim, sabe? Eu acho que a gente é mimado mesmo. E como a criação sempre foi muito mimada durante o processo e continua mimada até hoje. E o erro tá quando você não percebe que você é mimado enquanto isso afeta os outros. Então, assim, paixão pra mim tem a ver com isso, assim, com discutir, tentar não cair no erro. Óbvio que você vai errar pra cacete, mas também só erra quem tenta, né? Não dá pra ficar só no conforto. Mas eu acho que é fundamental. Gente apaixonada pelo trabalho é fundamental. Esses caras que eu citei que levam no limite é um tipo de paixão. Não é exatamente a minha, porque tem muito sofrimento envolvido. Mas é o único jeito que eles sabem fazer, é paixão. Se vocês vissem o Gustavo Sarkis criando, talvez seja a imagem mais apaixonada de alguém pelo trabalho. É a minha? Não é. Eu fotografava ele de sacanagem, toda vez que eu pegava ele criando, porque ele sofre muito, ele bota a mão na cabeça, ele abaixa, ele mexe no cabelo, ele deita a testa na mesa. Então tinha um ensaio de foto do Gustavo Sarkis. E aí a minha filha pegou em casa e ficou mexendo, falou assim, nossa, pai, aquele seu amigo tão triste. Essa foi a leitura dela. Eu falei, Sarkis, ela acha que você é o cara mais triste do mundo. Aí eu vou, para de me fotografar, por favor. Depois eu deletei, mas assim, é paixão. O cara não sabe fazer de outro jeito.